Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Fábio Oliveira, para mais uma vez aqui juntos, meditarmos no texto da Palavra de Deus para que a sua vida seja edificada, fortalecida, a sua fé renovada, em nome de Jesus Cristo. Estou aqui na igreja e após aqui alguns minutos de meditação, de oração, pela sua vida, pela nossa igreja, clamando para que o Senhor nos abençoe. O Senhor me fez lembrar de uma história muito linda na Palavra do Senhor e pouca citada. No livro de Crônicas, um livro pouco lido pelos cristãos, nós encontramos coisas maravilhosas ali e uma delas é essa história. A Bíblia narra que ali no capítulo 4 da primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, a partir do versículo 9, nós ouvimos ali um nome chamado Jabes. Jabes, ele é o que significa aquele que gera dor, aquele que foi gerado com dor. Imagine assim como o costume da época, a mãe, os familiares decidiram colocar o nome da maneira que ele veio ao mundo. Ele veio gerando dor para sua mãe, do princípio da sua vida, ele veio gerando dor. E como o costume da época, as pessoas colocavam o nome, assim como foi com Jacó, assim como foi com Moisés, tirado da água, como a filha de Faraó encontrou ele lá dentro daquele rio. Queridos, e Jabes, ele nasce quando ele cresce, ouvindo que ele era aquele que gerava dor. Mas também ele cresce ouvindo sobre um Deus de misericórdia, um Deus de poder, um Deus de restauração. E ele faz uma oração maravilhosa. E ele faz uma oração que transforma a vida dele. Ele faz uma entrega de oração que muda a sua história. E a oração nós encontramos ali no versículo 10, dizendo assim: porque Jabes invocou a Deus, clamou ao Senhor, trouxe Deus para dentro daquela situação, dizendo: se o Senhor me abençoar muitíssimo, se o Senhor me abençoar muitíssimo. Esse era o desejo do coração dele. Talvez ele ouvindo toda a sua juventude, a sua adolescência, agora se tornando um homem, que ele era um cara que já trazia dor, sofrimento para sua família. E ele está clamando a Deus: Deus, muda a minha história. Se o Senhor me abençoar muitíssimo, não é pouco não, é muitíssimo. E os meus termos ampliar a minha vida, ampliar a minha visão, ampliar tudo aquilo que eu fizer. E a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Em apenas 2 versículos, onde narra que a sua mãe gerou ele com dor. E na sua oração, dizendo, ele invoca a Deus, ele pede a bênção do Senhor. No grego, no original, significa barak, significa autorização para prosperar. Ele pede a Deus que Deus lhe dê autorização para prosperar. Ele pede a Deus que Deus o abençoe ele muitíssimo. Ele pede a Deus que Deus livre ele do mal. E a Bíblia diz que Deus concedeu aquilo que ele estava pedindo. Talvez tantas palavras negativas ele ouviu, talvez o inimigo tentou trazer situações na sua vida que queresse parar ele, mas ele decidiu clamar ao Senhor. Ele decidiu buscar a presença daquele que poderia mudar a sua história. Meu irmão, esse Deus ainda está conosco. Esse Deus também está sobre a nossa vida. Que nessa manhã, nesse dia, você também possa orar como Jabes, que já nasce com o nome dizendo aquele que gera dor, mas porque ele busca o Senhor muda a sua história, o Senhor reverte o quadro de dor e agora em alegria, em vitória, em conquista, porque Deus concedeu aquilo que ele estava pedindo com fé. Assim, Senhor, assim eu quero profetizar sobre a tua vida nessa semana. Assim eu quero profetizar, mas note, foi Jabes que orou. Foi Jabes que buscou a presença de Deus. Foi Jabes que se humilhou diante do Senhor e Deus concedeu aquilo que ele estava clamando. Eu quero profetizar isso, que você na tua vida de oração, palavras que ligaram você a um nível de derrota, seja quebrada nessa manhã e que Deus possa te levar a um nível de vitória, a um nível de conquista, de bênção, no nome de Jesus Cristo, só porque você, assim como Jabes, a Bíblia diz, invocou ao Senhor, pediu que abençoasse,
e diz para ele ampliar a sua visão, a sua vida, os seus termos. E a tua mão for comigo, não faça nada sem a direção de Deus, e me livrar do mal. Ah, meu irmão, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor dele e abençoou a sua vida. Assim eu profetizo sobre você, que você possa alcançar o melhor de Deus em nome de Jesus Cristo. Isso é só o começo. Receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe. Um abraço e um beijo no teu coração.